Como estudar sozinho em casa seguindo apenas 3 simples passos. Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho, eu sou um dos criadores do Segredo do Vestibular e eu ajudo pessoas como você que estão prestando vestibular a garantir a vaga na faculdade dos sonhos sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto no meio desse processo todo. E hoje eu vou mostrar para você coisas simples que, se você aplicar, você consegue estudar sozinho em casa. Então, muitas vezes as pessoas estão nessa época da quarentena e ficam nessa, tipo, mano, como que eu consigo estudar em casa? Como que eu consigo de fato focar? Muitas vezes tem problema de concentração, problema de não saber por onde começar a estudar. E a gente fez uma enquete lá no nosso grupo do Telegram, lá no nosso canal do Telegram. Se você não tá, é só clicar no link aqui embaixo desse vídeo que você consegue entrar nele. E o pessoal falou, a gente falou, manda as maiores dificuldades que vocês têm quando vão estudar em casa. E surgiram 3 basicamente: falta de foco, não saber por onde começar a estudar e falta de concentração. E por isso, nesse vídeo, eu vou mostrar os 3 passos para que você consiga estudar e, ao mesmo tempo, curar a falta de foco, a falta de concentração, que é diferente da falta de foco, por menor que isso possa parecer, e também para que você consiga, no final desse vídeo, saber por onde e o que você tem que estudar. E o primeiro passo que eu vou te dar aqui é como que você faz para você manter a sua concentração. E eu quero que você tenha em mente 2 coisas básicas que vão ser essenciais para que você consiga manter a sua concentração. Eu acredito que vem 50% de um e 50% do outro. O primeiro 50% é o seu ambiente de estudo. Do que eu estou falando? Às vezes, quando a gente estuda em casa, você estuda em um lugar que está fazendo muito barulho, você estuda em um lugar que você não consegue manter o foco. E por isso, eu vou te falar exatamente quais são as 3 coisas que você precisa fazer para você ter um ambiente de estudo adequado. E são só essas 3. Se você tiver essas 3, não precisa de muita coisa. Você já vai conseguir focar dentro da sua casa. Você precisa, anota aí, primeira coisa, você precisa de uma mesa ou de uma bancada que caiba pelo menos 2 livros, o seu caderno é um livro para você conseguir estudar, ou um computador se você estudar com um computador. Você precisa disso, isso é necessário. A segunda coisa que você precisa é que seja um lugar totalmente silencioso, que você não tenha distrações, que você não, por exemplo, não esteja estudando e você ouça alguém gritando, que você ouça uma música, que seja um lugar que você realmente consiga se concentrar. E a terceira coisa que você precisa é que você tenha uma cadeira confortável. Às vezes, se você está sentado em um lugar que não tem encosto para as costas, ou que você não consiga de fato estar confortável para você conseguir focar, isso pode prejudicar. Você tem que conseguir ter a posição correta para estudar. Se você ficar muito curvado, se você ficar muito relaxado, talvez você não consiga focar de verdade. Então isso é muito importante. Essas 3 coisas, anota aí. Se você tiver um ambiente, metade da sua concentração já está feita. Porque você sabe, às vezes você já tentou estudar tipo na sua cama? Às vezes quando você está estudando dentro da sua cama, tipo deitado na sua cama, você não consegue focar. Às vezes você acaba dormindo, tirando uma soneca. Ou se você for estudar em um lugar muito agitado, como por exemplo uma festa, as chances são que você também faça de tudo, menos conseguir estudar. Eu vou ser até sincero, uma vez eu tentei estudar, tipo, numa festa, uma festa de família, e eu não conseguia, porque simplesmente tava muita música, às vezes passava uma criança correndo, às vezes eu queria pegar um doce, mas, enfim, não tem como. O lugar que você vai estudar, ele precisa ser um equilíbrio entre o conforto e uma farra. Você precisa conseguir estar confortável, mas ao mesmo tempo você não conseguir dormir, tá bom? Então, tendo isso, você já tem metade da sua concentração. A segunda coisa é a disciplina. Você já parou para perceber que cursinhos ou colégios que tem conjunto de condutas que você tem que ter quando você vai estudar, quando você está naquele lugar, faz com que as pessoas tenham resultados melhores, além de ótimos professores, esse tipo de coisa, mas um conjunto de condutas são essenciais, porque aquilo te força a estudar, te força a você estar concentrado. Então, regras como, por exemplo, você chegar na hora, você não chegar atrasado, você não mexer no celular, às vezes você tem que até pedir autorização para ir no banheiro, faz com que você entre numa disciplina que faz com que você estude melhor, que faz com que você se concentre melhor. Então, a disciplina é essencial para que você mantenha a sua concentração. Se você estabelecer regras claras para o seu estudo dentro de casa, como por exemplo, você pegar e falar, eu vou estudar desse horário até esse horário, e você de fato seguir isso vai ser muito importante para você. Outra coisa clara para você conseguir estudar melhor é, por exemplo, nesse horário até esse horário eu não posso pegar no meu celular, ou se eu for pegar no meu celular é só para ver uma videoaula, não vou poder entrar no WhatsApp, Twitter, Instagram, esse tipo de coisa, Facebook. Então, determina um conjunto de regras que servem para você. Você não pode se atrasar para o seu estudo dentro de casa, porque às vezes dentro de casa você fica com muita liberdade. Você fala, eu vou estudar a hora que eu quiser, eu vou parar de estudar a hora que eu quiser. E quando você vai numa escola, num cursinho,
você não tem essa liberdade. E essa liberdade pode te atrapalhar. Então, às vezes, limitar isso com um conjunto de condutas que você decide para você mesmo pode te ajudar quando está estudando em casa. E essa dica é muito importante, principalmente para quem está acostumado a estudar em cursinho ou em escola. Porque às vezes, quando você vai para casa, você não está acostumado a você se impor essa disciplina. Quando você começa a fazer isso, os seus resultados dentro do seu estudo de casa começam a deslanchar. Porque você tem o primeiro passo que eu estou falando aqui, que é o passo da concentração. Ah, beleza, Vini, e agora que eu já estou com a disciplina, já estou com o ambiente, já tenho uma concentração, o que eu preciso? Você precisa saber exatamente o que estudar e, por exemplo, durante seu tempo de estudo, quais atividades você vai fazer. E para isso eu vou te dar um passo a passo, eu vou te dar 4 passos para você saber exatamente o que estudar e que você consiga montar até um mini cronograma para você conseguir estudar nesse tempo que você está em casa ou para você que sempre estuda em casa, para você conseguir se organizar melhor, tá bom? Então vamos lá, segue esses 4 passos que eu vou te passar aqui. E o primeiro passo é o seguinte: separe as matérias que têm uma maior importância dentro do seu vestibular. O que eu quero dizer com isso? Vini, meu Deus do céu, do que você está falando? Nada mais do que você pegar as matérias, vai lá no edital do seu vestibular e saiba, por exemplo, se você já sabe o curso e a faculdade que você quer, você consegue puxar esse edital e ele fala, por exemplo, dentro do seu vestibular de medicina, biologia é mais importante que história, mais importante que geografia, e esse tipo de coisa vai nortear a importância de cada matéria. Então, vai lá e puxa aquilo que tem maior peso, que tem uma maior importância dentro do seu vestibular, que você vê lá no seu edital. Esse é o primeiro passo para que você consiga saber exatamente o que estudar. O segundo passo, eu quero que você olhe a recorrência daquelas matérias, dos assuntos mais especificamente, no seu vestibular. Do que eu estou falando? Pega, por exemplo, em física. Se você pegar física cinemática, é uma coisa que recorrentemente vem caindo no Enem nos últimos anos. Então, pega as matérias, tem uma lista de matérias que sempre vem caindo nos últimos anos. Então, por exemplo, isso a gente chama de recorrência. Então, por exemplo, física tem cinemática, matemática tem estatística. Então, vai lá, pega essas informações, eu tô falando sempre do Enem, tá? Pega essas informações, se você não tem, vai lá no nosso grupo do Telegram que a gente já montou esse arquivo para vocês lá e confere ele. Vai ser muito importante para você analisar a recorrência, porque isso vai determinar aquilo que é mais importante você estudar. Agora o terceiro passo. Eu quero que você pegue o tempo que você tem disponível para estudo, o tempo que você determinou para estudar e você encaixa as matérias, dando sempre uma maior importância dentro do seu cronograma para aquelas matérias que têm um maior peso, que têm uma maior importância. Então, por exemplo, você vai gastar mais tempo para aquilo que for maior importante, que for mais importante lá no seu vestibular, não maior importante, mas mais importante no seu vestibular. Você me entendeu? Vai lá, coloca aquilo que tem mais importância por mais tempo. Então, por exemplo, se biologia tem peso 3 e história tem peso 1, você coloca 3 vezes mais biologia, quiçá. Você vai pensar e vai ver o que é melhor para o seu caso, tá? A gente faz esse acompanhamento para quem está dentro da nossa plataforma, mas eu vou falar exatamente como a gente pensa. A gente vê isso, analisa como que faz para colocar melhor no tempo. Então, você coloca mais tempo naquilo que é mais importante. É meio óbvio, mas é uma dica muito importante. E no quarto passo, você vai pegar esse tempo que você determinou para cada matéria e você vai colocar especificamente cada assunto. Por quê? Porque aí o seu cronograma, quando você for estudar, você vai saber exatamente o que você vai estudar. Você vai saber a matéria e você vai saber o assunto. E você vai ter até o tempo de assunto que você tem por assunto para estudar, o tempo por matéria. Então, isso é extremamente importante. Faz esses 4 passos que você não vai esquecer mais o que você tem que estudar. Agora que você já sabe exatamente como saber o que estudar, eu vou te dar um passo a passo, na verdade não um passo a passo, mas listar as atividades que você tem que destacar dentro dos seus estudos, e elas são basicamente 5. Se você fizer essas 5 atividades, o seu estudo vai ser muito completo. Então vamos lá, a primeira coisa é você ter um primeiro contato. Dentro de casa, basicamente, é ver uma videoaula, é você literalmente ter um primeiro contato com a matéria, você vê a matéria a primeira vez. A segunda parte é um aprofundamento, você pegar, ver uma apostila, ver um livro e aprofundar aquela matéria que você viu na videoaula. O terceiro passo é, por exemplo, você fazer exercícios de aprofundamento, exercícios de fixação, exercícios propostos, que tem em alguns livros, esse tipo de coisa. Você tem que aplicar o conceito que você viu. O quarto passo é muito fácil, é você produzir os seus próprios materiais. A partir dos exercícios que você já fez, da videoaula, do aprofundamento, você vai e produz o seu próprio material. E o quinto passo é revisar. Isso que vai fazer com que você, de fato, fixe a matéria, que aquilo fique na sua memória de longo prazo. Faça esses 5 passos que você vai ver que simplesmente você vai decolar. Você já vai saber o que estudar e o que você tem que fazer durante o seu estudo. Tá, Vini, agora eu estou concentrado, eu já sei o que estudar, até o que eu vou fazer enquanto eu estou estudando. Mas eu não tenho foco,
Eu começo a estudar, passo um tempinho e eu não aguento mais. Eu paro de focar, eu vou fazer outra coisa, eu vou varrer a casa, eu vou lavar uma louça, vou fazer qualquer outra coisa, menos estudar, porque eu vou fazer de tudo, menos estudar. Vou ver um Netflix, vou jogar videogame. Então, Vini, o que eu faço, pelo amor de Deus? Calma, calma. Quando a gente fala de foco, a gente tem técnica para conseguir focar. E às vezes, quando você está estudando, o que pode te desmotivar de estudar é justamente você começar a estudar e você ver uma dificuldade muito grande. Isso acontece, por exemplo, com quem tem dificuldade em física e pega e começa a estudar, tipo, vê uma aula de cinemática e já começa com o exercício do ITA. O que acontece? A pessoa fica desmotivada, ela vê que aquela dificuldade que ela tem é muito grande, aquela dificuldade do exercício não é compatível com a habilidade dela. E qual a primeira técnica de foco que eu vou te passar? É justamente a técnica de flow, que fala para você conseguir equiparar a dificuldade com a habilidade. E como que você faz isso? Sequência de exercício. Por exemplo, se você pegar uma matéria de física, começa fazendo exercício fácil, depois o médio, depois o difícil. Não começa fazendo logo o difícil. Isso é muito fácil separar, os próprios livros separam assim, as próprias apostilas separam assim. Então começa fazendo o fácil, depois o médio e depois o difícil. Equipara, faz com que o seu exercício equipare tanto a dificuldade dele quanto com a sua habilidade. Isso vai fazer com que você tenha mais foco, faz com que você entre em estado de flow, que você tenha até prazer enquanto você está estudando. E a segunda técnica de foco que eu vou te passar aqui é a técnica da onça. Ela é uma técnica muito simples. Imagina que você vai correr na esteira. Cara, se você for correr na esteira agora, talvez você corra no seu máximo a velocidade de 4,5, 5, talvez 6, se você correr muito. Tá, talvez você corra mais, mas eu tô falando pelo que o Rafa corre na esteira quando eu vou correr com ele, tá? Então, tomara que ele não veja essa parte do vídeo. Mas, basicamente, você vai correr numa velocidade que você vai achar que é a sua máxima. Só que agora, se você colocar uma onça atrás de você, você vai correr, tipo, 10 vezes mais rápido, tipo, 20 vezes mais rápido. Por quê? Porque você vai ter um motivo, você vai ter alguém que vai estar realmente te forçando a correr mais. E o que é essa técnica de foco? Nada mais é do que você conseguir colocar uma onça atrás de você. Ah, Vini, meu Deus do céu, mas eu não tenho uma onça. Quem que vai ser a onça para fazer com que eu estude, com que eu realmente me dedique? Eu vou te dar uma dica. Quer saber uma pessoa que se você fizer com que ela seja sua onça, primeiro, ela vai virar sua amiga e segundo, vai te forçar a estudar mesmo? A sua mãe. Pega a sua mãe e fala para ela assim: mãe, por favor, vem aqui, ó, vou estudar dessa hora até essa hora. Você consegue me fiscalizar para que eu não saia do meu foco? E faz com que isso seja um momento legal, um momento de mãe e filho, um momento de filho e mãe e filho. Então, faz isso. Ela vai ser a sua onça, mas ela vai virar sua amiga porque ela vai entender o seu estudo, ela vai te ajudar de verdade. Então, essas são as duas técnicas de foco e esses são os 3 passos para que você consiga estudar sozinho. Primeiro, tenha uma boa concentração. Segundo, saiba o que estudar e quais são as atividades que você tem que fazer durante seu estudo. E o terceiro, conseguir focar. Eu te dei 2 técnicas básicas para que você consiga fazer isso. Básicas não, até diria avançadas, mas que você aplicar vai até parecer básico, porque isso vai te ajudar tanto que vai virar uma rotina para você, tá bom? Então, muito prazer ter aqui com você. Se você quiser mais informações, dá uma olhada no nosso site, que a gente vai deixar aqui na descrição, e também o nosso grupo do Telegram, o nosso Instagram, segue a gente lá, Irmãos Coelho _. E foi um grande prazer. A gente tem um grande prazer de ajudar você nessa sua trajetória para você conseguir a sua aprovação na faculdade dos seus sonhos. Valeu!